Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdemário. Bom, para o presente vídeo, resoluções de exercícios relacionados com a Química do ensino superior, portanto, a pedido de colegas de curso de Química, colegas de curso de Química, UM, e salientar aqui estudante de curso de Engenharia Química. E importa-me, inclusive, salientar que enquanto disponíveis resoluções bigas, saber gostar de resolução de Química e ensino superior. Bom, porque estamos de período devido a não surgir, use máscara, siga as recomendações de tutela, proteja-se e ao seu próximo. O simples uso de máscara. Salientar que o coronavírus é obtido fluentemente pelas vias respiratórias. Portanto, importa-me salientar, inclusive, de que fui o primeiro a saber que o vídeo do YouTube resolveu a examinação de Química UM, ou seja, da Direção de Química do país, e encontros também disponíveis as resoluções via sobre a de problemas de Química. Portanto, ao vídeo a qual abordo neste caso a ver com a solubilidade. Salientar a solubilidade, o projeto de solubilidade. Solubilidade, neste caso, é a capacidade que um determinado soluto tem em dissolver-se em um determinado solvente. Ou seja, é a capacidade que porque em certo caso uma determinada substância em junção com outra pode ser solvente, em outro caso pode ser soluto, então vice-versa. Então, de modo genérico, diria, solubilidade é a capacidade que uma determinada substância tem em dissolver-se em um determinado solvente. Portanto, indo ao essencial, como eu dizia, é a ver com a resolução, sobre o meu critério de resolução, inclusive a proposta para salientar, então, sobre problemas as quais abordo, oriundos do curso de Química, UM. Portanto, participe, está sempre ligado ao canal, atento a novas publicações. Aí vem mais um vídeo. Aí vem mais um vídeo. Então, neste caso, portanto, como dizia, a ver com equilíbrio de solubilidade, por isso solubilidade, tanto inclusive, portanto, agora, bom, importa-me realçar, contra a Covid-19, use máscara e siga outras recomendações de tutela. Portanto, proteja-se e o seu próximo, por simples uso de máscara e seguindo outras recomendações de tutela. Subscreva-se ao canal YouTube Valdemário, partilhe e deixe cá seu like. Salientar ao final, será um prazer em responder-lhes as dúvidas, sobre as dúvidas as quais possam. Bom, indo diretamente ao essencial. Então, a questão 1 tem-se aqui. Bom, o produto de solubilidade PS, portanto, produto de solubilidade de iodeto de chumbo é 8 vezes 10, ou vem vírgula aqui deve ser 8 vezes 10 elevado a menos 9, a 25 graus Celsius, mas percebe-se. Então, determinar a solubilidade do sal na temperatura dada, expressá-los em mol por litro e em gramas por litro. Então, então, questão 1. Então, tem-se a constante produto de solubilidade de iodeto de chumbo, então, igual a 8 vezes 10 elevado a menos 9. Então, quer saber a solubilidade que é de iodeto de chumbo, do mesmo sal. Então, S expresso como solubilidade. Bom, então, teremos em solução aquosa em equilíbrio iodeto de chumbo, que é uma substância pouco solúvel em água. Então, temos aqui equilíbrio. Então, chumbo 2 mais, porque esses 2 constituem átomos de iodo e já constituem o número de oxidação de chumbo. Então, 2 mais 2 iodo. Agora, chumbo tem-se um átomo, então 1 menos, então será constituir o número de oxidação de iodo. Posso escrever exatamente isso. Então, teremos neste caso KPS igual a concentração de um chumbo 2 mais elevado a seu coeficiente de 51, tanto por ser assim. Então, iodeto, ou seja, união iodeto,
elevado a 5 coeficiente estequiométrico, 2. 2. Agora, isto é constante de solubilidade de iodeto de chumbo. Então, tem-se aqui constante período de solubilidade de iodeto de chumbo e, portanto, a solubilidade. E sabe-se que a solubilidade, a unidade é de concentração. Então, portanto, diria, neste caso, a concentração de iodeto de chumbo seria igual, neste caso, à concentração de íons chumbo. Ou seja, a concentração de íons chumbo seria igual à concentração de íons iodeto de chumbo. Perdão, de iodeto de chumbo. Então, teremos esse dentro. Agora, a concentração de iodeto seria porque tem uma mole de iodeto de chumbo, tem 2 moles de iodeto. Então, teremos concentração de íons iodeto, teremos 2 vezes a concentração de iodeto de chumbo. Iodeto de chumbo. Bom, daqui só simples questão de substituir. Só questão de simples de substituir. Então, teremos neste caso a KPS de que? De iodeto de chumbo. Então, seria igual neste caso a concentração de íons de chumbo. Digo que é igual a concentração de íons de iodeto de chumbo. Ou seja, do sal iodeto de chumbo. Então, teremos aqui iodeto de chumbo. Agora, de iodeto, teremos neste caso 2 vezes a concentração de iodeto de chumbo. Então, vezes 2. E, porque vem aqui o elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico. Então, teremos inclusive tudo elevado a 2, que tem a ver com iodeto, porque iodeto, união iodeto é igual a, neste caso, a concentração de iodeto de chumbo, segundo este comitê de direção e a consideração as quais deixei ficar, que a concentração, neste caso, a unidade de solubilidade é igual à unidade de concentração. Portanto, teríamos neste caso a concentração de iodeto de chumbo igual à concentração de íons de chumbo, porque tem-se uma mole de iodeto de chumbo, tem-se uma mole de íons de chumbo. Portanto, para concentração de iodeto, ou seja, de íons de chumbo, teremos igual à concentração de íons, ou seja, de iodeto de chumbo. Agora, para iodeto, união iodeto, portanto, teremos neste caso, depois tem-se uma mole de iodeto de chumbo, tem-se 2 moles de união iodeto. Então, portanto, teremos a concentração de união iodeto igual a 2 vezes a concentração de íons, ou seja, de iodeto de chumbo, que é nessa perspectiva. Então, substituição, teremos neste caso KPS, já tem-se o valor 8 vezes 10 elevado a menos 9. Então, igual a, neste caso, a concentração. Temos aqui concentração de iodeto de chumbo vezes 4, concentração de iodeto de chumbo elevado a 2. Portanto, temos 2 quadrados, então agora depois teremos 8 vezes 10 elevado a menos 9 igual a concentração de iodeto de chumbo 2 mais 1, tanto como expoente, porque a base é a mesma. Então teremos aqui 3, então mais vezes 4. Então, concentração, neste caso de iodeto de chumbo, seria igual a 8 vezes 10 elevado a menos 9, que é constante, sobre 4. Neste caso. Agora, depois teremos a raiz quadrada, aliás, ao cubo, porque temos aqui a elevado a 3. Para simplificar isso, temos que multiplicar por 1/3, de modo com que existe apenas concentração, isto como a nossa incógnita, concentração de iodeto de chumbo. Então, como a incógnita do problema. Então, portanto, teremos, neste caso, iodeto de chumbo 2, iodeto de chumbo 2, igual, neste caso, a raiz a cubo de 8 vezes 10 elevado a menos 9 sobre 4. E desta operação é só questão de introduzir na máquina. Mas sabe-se que aqui 8 dividido por 4 teremos 2. Então, raiz a cubo de 2 vezes 10 elevado a menos 9. Então, então, raiz a cubo. Passei que se calhar tem a dificuldade em como achar raiz a cubo na máquina. É só shift, shift, depois raiz. Já tem raiz a cubo.
Então, teremos aqui 2 vezes 10 elevado a menos 9. Então, 1,25. 99, posso colocar 4 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui para o expoente, sabe-se que tem menos 9, 9 é dividido por 30, logo dividido por isto, por 3, 9 dividido por 3 é 3, portanto, se não negativo, temos mesmo 3, certamente. Bom, a unidade, mol por litro, mol por litro, mol por litro, então, mol por litro, a unidade mol por litro. Isto que significa de que a concentração de iodeto de chumbo, neste caso, então é igual é igual a 1,2599 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. Mol por litro. Agora, pretende saber a concentração em mol por litro e inclusive em grama por litro. Pode-se obter, porque tendo força relativa molecular, ou seja, massa, a substância, forma molecular da substância, já pode-se obter a unidade em grama por mol. Então, teremos neste caso a concentração, a solubilidade de iodeto de chumbo. Então, iodeto de chumbo é mol por litro, mol por litro e também em grama por litro. E, inclusive, agora já obtive mol por litro, grama por litro, tem que tornar massa relativa. Massa relativa de iodeto de chumbo, teremos massa relativa de chumbo mais 2 vezes 2 átomos de iodo, então vezes massa relativa do iodo. Daqui, tabela periódica. Eu tenho aqui N glinka. Então, chumbo é do quarto grupo. Então, indo para, neste caso, quarto grupo. Então, temos aqui chumbo, massa, tá bom, 207,2, mas eu usarei aqui o número inteiro, apenas 207, valor aproximado, 207. Então, 207, mais, para iodo é de sexto grupo, logo vamos no sexto grupo. Então, iodo, aliás, sétimo grupo, iodo, teremos aqui 127, aproximadamente 127, 126, vou colocar 127. Então, 127 gramas, ou vezes 2. Então, se colocar assim, grama por mol. É uma mol. Agora, quanto que dará isso? Colocando na máquina isso, 207 mais 2 vezes 127, massa relativa. Teremos aqui 461. Então, 461. Então, gramas por mol. O que significa de que a massa relativa de iodeto de chumbo é, neste caso, 461 gramas por mol. Agora, eu daqui posso obter a unidade em grama por litro, da concentração em grama por litro. Como? Posso obter aqui pela relação entre a concentração molar e a concentração comum, porque a concentração comum é grama por litro. Sabe-se que outra possibilidade seria, neste caso, usando a expressão número de moles, massa relativa, tanto que é a concentração molar, uma vez que tem essa concentração aqui, tanto poderia logo multiplicar pela massa relativa, teria grama por litro. Então, ou inclusive fusão de forma, que é concentração molar, que obter grama por litro. Então, teremos concentração molar igual massa do soluto sobre massa relativa do soluto vezes volume da solução. Agora, isto que refiro é molaridade. Mas também concentração comum.
concentração comum. Então, neste caso, C, representado por C. Então, teremos, neste caso, massa do soluto por volume da solução. Bom, tem-se aqui algo em comum. O que é em comum que tem-se aqui? Massa de soluto. Massa de soluto. Então, aqui posso isolar massa de soluto. Massa de soluto será igual a concentração comum vezes volume da solução. Então, isolar, depois substituir onde tem-se algo em comum. Então, daqui significa teremos a molaridade. A molaridade igual, neste caso, a massa já de soluto, dizia, neste caso, concentração comum vezes volume da solução. Então, sobre, neste caso, a massa relativa do soluto vezes volume da solução. Tem-se algo em comum? Sim. Então, simplificação. Volume da solução, volume da solução. Então, resta-nos aqui concentração molar igual a concentração comum sobre massa relativa do soluto. Daqui já como pertence concentração comum. Concentração comum é, neste caso, unidade é grama por litro. E a molaridade é mol por litro. Então daqui já vou substituir, ou seja, isolar, porque o que pretendo obter concentração comum. Então concentração comum, concentração molar vezes massa relativa do soluto. Então tem problema de caneta aqui. Ok, então concentração comum será igual. Concentração molar já tem de 1,25. Concentração de quê? Neste caso de iodeto de chumbo, para este caso preciso especificar. E massa relativa de quê? De iodeto de chumbo 2. Agora, substituindo, teremos neste caso a concentração 1,25 99 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. Então, massa relativa 461 gramas por litro, por mol. Então, gramas grama não. O que pretendo obter, o que faço de verificar, porque posso ele neste caso mol por mol. Então, resta-nos grama por litro como unidade. Então, teremos aqui concentração comum de que? De iodeto de chumbo igual a isso. Quanto é que vai dar? Então, 461 vezes 1,2599 vezes 10 elevado a menos 9. Então, 5,808. Também prefiro colocar em 4 dígitos. 0,8 2 não 1, porque aqui para obter o valor assim. Tanto em 4 dígitos teremos aqui. Então, vezes 10 elevado a menos 7. Então, gramas por litro. Portanto, já obtive em gramas por litro. Inclusive, eu vou ter que trocar aqui a caneta, porque não está. Então, mas o problema é resolvido. Já obtive aqui em gramas por litro e a mol por litro. E problema resolvido. Nesse caso, bom, mas salientar aqui, inclusive, para cálculo da solubilidade, pode-se obter, ou seja, diria, como dizia, a solubilidade é igual à concentração. Nesse caso, então, portanto, tenho que especificar de que a concentração se é igual à solubilidade, então a solubilidade de iodeto de chumbo então é igual, neste caso, a sua concentração. Então, em mol por litro, terei aqui, neste caso, 1
0,2599 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. E em grão por litro teremos aqui o valor a qual obtive 5,080, depois 1 vezes 10 elevado a menos 7 gramas por litro. E problema resolvido. Agora, outra possibilidade para resolução neste caso seria considerar, neste caso, o equilíbrio. Considerar em como a concentração de, neste caso, iodeto de chumbo no equilíbrio igual a 1, e aqui teremos o incógnita x, portanto 2x. Depois teríamos o resultado idêntico ao final de resolução. Agora, indo para outra questão, mas antes deixando ficar aqui para si que se calhar em algum sítio que eu tenha escrito não tenha verificado tão bem. Então, tem mais uma possibilidade para ilustração. Bom, salientar resoluções ao meu critério de ver. Não, e neste caso para a questão 2 seguinte, sintetizando o tempo, portanto, questão 2, a solubilidade molar de sulfato de prata é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Calcular o produto de solubilidade do sal, que sal, neste caso, sulfato, perdão, sim, sulfato de prata. Ok? Questão 2. Questão 2 de quê? De exercícios sobre o equilíbrio de solubilidade. Então, de curso de Química, que vem curso de Departamento de Química, curso de Licenciatura em Química Industrial ou Ambiental. Então, UEM, Faculdade de Ciências, Departamento de Química Geral e Inorgânica, como consegue ver. Agora, questão 2, já fiz a leitura do problema, parecia que não verificou tão bem. Vou fazer aqui uma demonstração, inclusive, novamente. A solubilidade molar de sulfato de prata, tens aqui o valor, calcular o produto de solubilidade. Percebeu? Verificou? Então, vamos ao essencial. Então, tens a solubilidade molar e a solubilidade. Então, eles representaram por S. Então, sulfato de prata, teremos prata 2 ou 4. Parece que tem dificuldade em como designar essas substâncias. Tem-se aqui, terá sulfato é um anião, 2 menos carga total de composto, e prata é 1. Então o 2 irá para o prata, que número de átomos de prata. Então 1 para aqui. Então teremos aqui o mesmo. O que estou a dizer? Teremos aqui nesse caso uma, então mais sulfato, 2 menos. Então teremos aqui esses dois, teremos exatamente isso. Agora, para si que tem dificuldade, sugiro que existem resoluções minhas no meu critério sobre determinação de número de oxidação do livro N clínica, inclusive, e mais exercícios sobre o mesmo problema, sobre a determinação de número de oxidação. É extremamente essencial. Agora, a solubilidade aqui é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, a calcular o produto de solubilidade. Então, é KPS de que? De iodeto, perdão, sulfato de prata. Então, sulfato de prata. Então, teremos aqui do equilíbrio, neste caso, do sal pouco solúvel. A solução quase não dissolve totalmente, portanto, teremos toda esta transformação de agente para o produto. Então, teremos aqui íons prata 2, perdão, 2, sim, temos 2 acertando. Então depois sulfato, anião sulfato. Então KPS de sulfato de prata, teremos concentração de íons prata, a sua coeficiente de cometo, é a concentração de íons anião sulfato. Agora, percebe-se tão bem do que quer-se
do pedido é concentração KPS. KPS. Agora, para ter KPS, depende da solubilidade, ou seja, das concentrações de íons chumbo, ou seja, prata e íons sulfato, das substâncias dissolvidas em solução aquosa, das suas concentrações. Claro, diria, não é totalmente sua, portanto tem essas duas setas que correspondem à reação reversível. Então, em equilíbrio. Então, teremos aqui, portanto, a concentração, a solubilidade, porque a solubilidade, repito, a solubilidade do sal será igual à sua unidade em concentração, o que significa que a concentração de, neste caso, sulfato de prata será igual à sua solubilidade. Qual é o valor da solubilidade? Da solubilidade 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, neste caso, já para ter aqui as considerações das espécies dissolvidas, temos concentração, porque tem uma mol de sulfato de prata, tem 2 mols pela estequiometria da reação, 2 mols de íon de prata. Então, teremos para a concentração de íon prata, cátion prata, será igual a 2 vezes a concentração de sulfato de prata. Então, neste caso, concentração de sulfato, anião sulfato, será igual a 1 mol de sulfato de chumbo, de prata tem uma mol de anião sulfato, portanto, é igual à mesma concentração do sal. Então, agora indo à substituição aqui, a expressão, então teremos neste caso a KPS, KPS de que? De sulfato de prata será igual à concentração de íons de cátion chumbo, prata, neste caso eu diria que é igual a 2 vezes a concentração de sulfato de prata, que é, então teremos 2 vezes concentração de sulfato de prata. Então tem-se elevado a 2, então tudo elevado a 2 aqui é referente à concentração de cátion prata e sulfato é neste caso igual à concentração de sulfato de prata. Vou escrever também que isso é sulfato para ficar mais bonito, sulfato de prata. Então teremos aqui concentração sulfato de prata. Então teremos aqui KPS de sulfato de prata igual, bom, teremos aqui 4, 2 elevado a 2, 4, então 4 vezes a concentração de sulfato de prata ao quadrado, sulfato de prata. Então, este cálculo, operação matemática, bases iguais, expoentes diferentes, então adição, então mantém essas bases. Então teremos aqui concentração de sulfato 2 mais 1, teremos aqui 3, então vezes 4 aqui. Agora teremos logo diretamente concentração de sulfato de prata igual a raiz ao cubo de KPS de sulfato de prata, então dividido por 4. Mas isto aqui teremos 0,25. Eu posso logo dizer aqui sulfato, teremos raiz ao cubo de 0,25 vezes KPS de sulfato. Daqui é só questão de introduzir na máquina o valor correspondente a KPS. A KPS. Não, aqui pertence a KPS. Sim, mas ok, tudo bem. Informação adicional caso queira-se a solubilidade ou a concentração de sulfato de chumbo. Informação adicional. Agora, como quer-se KPS, aí já tem-se a solubilidade. Então, já é só questão de substituir pelos valores aqui. O que significa daqui? Teremos neste caso KPS
igual a sulfato de prata, é concentração de 1,5 solubilidade, que é igual a solubilidade 1,5 vezes 10 elevado a menos 5, não, menos 2. Então, vezes 4. Então, elevado a 2. Então, vezes, inclusive, 1,5 vezes 10 elevado a neste caso, menos 2. Menos 2. É menos 2. Mas esse 4, sabes que é oriundo daqui de 2 vezes essa concentração. Assim como está. Poderia substituir assim como está. Ou mesmo tanto assim como o físico. Então, colocando isso na máquina, teremos KPS de sulfato de prata. Deixa eu colocar aqui. Bom, até teremos, posso colocar assim, teríamos neste caso 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 3, porque tem que ser bases iguais. Então, vezes 4. Isto dá mesmo, inclusive, o que tem aqui, porque traz o produto. E o 4, este 4 aqui será elevado aqui também. Aliás, que o de 2 ao quadrado. Então, que dá mesmo. E já ele viu o quadrado, o 2 estava aqui. Então, isto teremos. Então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao cubo vezes 4, 1,35 vezes 10 elevado a menos 5, 1,35 vezes 10 elevado a menos 5. Então, teremos aqui mol por litro. Mol por litro. Então, indo, neste caso, reparando para a solução do problema, ou seja, solução do problema não, para o problema em si, o que pretende é, neste caso, a KPS, constante solubilidade de sulfato de prata. Constante solubilidade de sulfato de prata. É o que o problema pretender. Problema 2 de exercício, neste caso, de equilíbrio químico, ficha de química 1, referente à química da Faculdade de Ciência, Departamento de Química. Quiser por todos os exercícios, ou seja, todos o que é química, neste caso, acredito que, bom, sem, neste caso, avançar, sem de maio, sem de longas, indo para a questão seguinte, 3. Indo para a questão 3. Portanto, a demonstração, neste caso, de forma justa, não se deixando aqueles casos de simplificação, de considerações, também por simplificação, então logo diretamente tive que resolver esse meu critério, inclusive de forma justa possível, de resolução, para que assim, tanto a questão 3, sim, 3 que diz-nos, mas haverá tempo para resolver mais 3. Questão 3. Então, calcular a solubilidade molar do iodeto de cobre 1 e o número máximo de moles de iodeto de cobre que se dissolve em 1 litro de solução, que esse aqui produto KPS. Essa é a questão número 3 da ficha, como eu dizia aqui. Consegue ver tão bem sobre equilíbrio químico. Então, questão 3. Questão 3. Então, tem-se, neste caso, iodeto de cobre. Iodeto de cobre 1. Então, teremos aqui cobre, significa
o NOx de cobre deve ser 1. Então teremos aqui cobre, mais iodo, iodo, teremos aqui. Então teremos logo iodeto de cobre, iodeto de cobre 1. Agora iodeto de cobre 1, iodeto de cobre 1, o segundo o problema aqui diz tem uma determinada solubilidade que aliás, pretende para calcular a solubilidade. Então solubilidade de iodeto de cobre, então KPS iodeto de cobre é igual a 5,1 vezes 10 elevado a menos 12. Então neste caso, como dizia, é solubilidade. Então iodeto de cobre 1, temos aqui equilíbrio, então cobre mais, então iodeto. Então temos KPS igual de iodeto de cobre, então concentrações de íons cobre, concentrações de iodeto. Bom, seus coeficientes quilométricos aqui é uma mole. É uma mole. Portanto, facilitado, inclusive, em termos. Agora, diz que dissolve-se em 1 litro de solução. 1 litro de solução. Então, volume de solução. 1 litro. 1 litro. Então, aqui mesmo, a concentração de iodeto de chumbo, aliás, de cobre, é igual a solubilidade de iodeto, aliás, iodeto de cobre, é igual a mesma solubilidade. Então, aqui quer-se para calcular a solubilidade. Então, teremos em simultâneo ter que calcular a concentração de, neste caso, iodeto de cobre. Então, já a partir de KPS de iodeto de cobre tem essa concentração de cobre, cátion cobre, depois anião iodo aqui, portanto, bom, em volume de 1 litro de solução, teremos neste caso aqui determinar pela estequiometria de reação a concentração de cátion cobre, neste caso será igual a do iodeto de cobre. Porque tem-se uma mole de iodeto de cobre dissocia-se de uma mole de cátion cobre, então inclusive será a mesma concentração para iodeto. Então, sendo assim, então, juntamente com a expressão de constante KPS, então logo aqui, eu concluo, substituo KPS de iodeto de cobre será igual à concentração de iodeto de cobre vezes a concentração de iodeto de cobre. Então teremos aqui KPS igual à concentração de iodeto de cobre ao quadrado, porque a base é mesmo, portanto, teremos agora raiz quadrada de KPS. KPS de que? De iodeto de cobre. Então é só questão de substituir pelo valor fornecido do problema 5,1. Portanto teremos neste caso a concentração de iodeto de cobre. Então 5,1 vezes 10 elevado a menos 12. Então neste caso, introduzindo isto na máquina, quanto que vai dar? 5,1 vezes 10 elevado a menos 12. Tive que pedir emprestado essa máquina aqui para o fotocálculos, mas a simplificar o tempo de 2,258 vezes 10 elevado a menos 6, aproximadamente 4 cifras.
Então, mol por litro. Mol por litro. Então, o problema é resolvido em termos de concentração, porque solubilidade é igual a concentração. Solubilidade de iodeto de cobre é igual a concentração de iodeto de cobre. Então, 2,2583 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Que é 1 litro de solução. Ou por outra, poderia, nesse caso, calcular a partir, nesse caso, de equilíbrio, tendo de equilíbrio, então x, o x aqui, então, seria o mesmo resultado ao final, tendo em conta as concentrações de equilíbrio. Então, essa questão 3, a solubilidade já. Então, indo neste caso para a mesma questão, pediu-se aqui algo diferente. A mesma questão 3, pediu-se aqui algo diferente. E o número máximo de moles de iodeto de cobre que se dissolve em 1 litro de solução. Ok. Então, neste caso, temos aqui o número de moles de iodeto de cobre em 1 litro de dissolução. Número de moles. Teremos o número de moles. Teremos aqui o número de, porque quer saber o número de moles de iodeto de cobre também. Bom, sabe-se que neste caso concentração é igual molar, é número de moles dissoluto sobre o volume da solução. Então já posso determinar a substância, neste caso iodeto. Então teremos a concentração de iodeto de cobre igual ao número de moles de iodeto de cobre sobre o volume da solução. O volume da solução é 1 litro de solução. Então teremos aqui o número de moles de iodeto de cobre será igual à concentração de iodeto de cobre vezes o volume da solução. Então teremos aqui a concentração, já determinei, e é mol por litro. Então 2,2583 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro vezes o volume da solução. O volume da solução é 1 litro de solução. Então isto significa, teremos neste caso 2,2583 vezes 10 elevado a menos 6 moles de iodeto de cobre. O que significa que o número de moles de iodeto de cobre será igual à mesma concentração de iodeto de cobre. Bom, ou seja, o número de moles de iodeto de cobre em termos numéricos é igual ao valor numérico da concentração. Difere quanto não à unidade. Então, nesse caso teremos agora, se pretendesse as considerações, por exemplo, de solubilidade de iodeto de cobre ou concentrações, também pode-se obter. Isso já como informação adicional. Eu vejo que não vai ser possível para resolver mais outro exercício, porque no máximo sei qual é o tempo que vai, 45 para desligar-se do dispositivo. Então, mas indo para como informação adicional, concentração de cobre mais, então aqui, como dizia, igual a concentração de iodeto de cobre, teremos inclusive neste caso igual a concentração 2,25 vezes 2,583 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. O que significa de que a solubilidade também de íon cobre será 2,2583 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Agora, a concentração de anião aqui também será igual, como dizia, para a especificação para esta quantia de reação, inclusive. Então, também temos 2,2583 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. O que significa de que a solubilidade também de iodeto será igual a 2,2583 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Ou seja, o mesmo valor numérico.
Bom, é tudo. Espero que tenha-se percebido, mas deixarei ficar mais instruções relacionadas à mesma ficha aos próximos vídeos. Subscreva-se ao canal, simples. Fica ligado ao canal por simples subscrição. Deixa ficar seu like, partilhe. Não esquece, deixa ficar seu like. E partilhe. Dúvida, será prazer em respondê-los.